Fala galera, beleza? Olha quem tá aqui, professor Paulo de novo, aulinha de geografia, aula pro Enem, aula do Cultive, aula de qualidade, um bate-bola aqui, eu e você, meu aluno. Então, tema da aula de hoje, vamos lá, blocos econômicos. Então, geografia econômica. O que é o bloco econômico? É a junção de alguns países que possuem algumas características, não necessariamente no mesmo estado, no mesmo continente, na mesma região, mas são países que têm interesses mútuos, né? E alguns objetivos de crescimento econômico e também de integração e interação social. Então aqui no mundo hoje em dia temos diversos tipos de bloco econômico: União Europeia, Mercosul, certo? Onde começou a surgir? Podemos destacar ali o período pós-Segunda Guerra Mundial, que muitos países se uniram para se ajudar um ou outro para crescer economicamente. Podemos falar ali a União Soviética, que era a junção de alguns países, a questão também depois dos Estados Unidos, depois do surgimento de outros blocos. E como que podemos, como que vamos classificar esses blocos econômicos? Podemos classificar uma primeira como área de livre comércio. O que seria uma área de livre comércio? Bom, seria áreas onde países podem comercializar, né? Pode entrar em um país, entrar em outro com um acordo livre, tem livre comércio entre um país e o outro, isento de taxas e de burocracias tradicionais de uma importação normal, como é o caso, sei lá, da América do Sul, que possui essa área de livre comércio, ali da União Europeia, certo? Então a área de livre comércio são relações comerciais mais simples, mais facilitadas com os países parceiros. União aduaneira. Você já ouviu falar em união aduaneira? Marquem aí. A união aduaneira, pessoal, representa, né, implica também numa integração maior entre algumas economias, entre as economias, e regras de comércio interno e externo, além de englobar passagem de mercadorias, pessoal e capital entre esses países de forma livre. Então, não vai ser só a venda ou, né, a comercialização, a compra de produtos com uma certa facilidade, como é a área de livre comércio, mas vai ser uma união e vai ter aquela troca de pessoas que vão trabalhar. Caiu minha caneta aqui, vou pegar. Voltei, vai ser aquela troca, né, de comércio, troca de questão legislativa, questão de pessoal para trabalhar. Então, isso será a união aduaneira. Também temos o mercado comum, que é mais uma classificação. É a criação de um mercado comum. O que isso vai implicar, meus amigos? Vai implicar numa integração, numa junção maior ainda das economias do que ali no livre comércio, da união aduaneira. Então vai ter ali entre as regras de comércio interno e externo, além de englobar passagem de mercadorias, pessoas, capital entre países de formas livres. Correto? Então vai ser uma integração maior ainda do que a união aduaneira e área de livre comércio. Também temos a união econômica e monetária. Então, na área de união econômica e monetária, além de ter o livre comércio, de ter aquela questão da facilidade de um país ter trocas econômicas com o outro, teremos também a questão da moeda única, como é o caso do euro na Europa. Então, é a união econômica e monetária. União econômica e monetária. Então, é o livre comércio com moeda única. Vou colocar aqui Monet. Minha letra sempre linda, a letra do Prof. Paulo. Beleza? Como é que vamos fazer aqui também? Falaremos agora algumas características de alguns blocos econômicos que
que permeiam aqui no nosso planeta Terra. Bom, primeiro bloco, eu acho que o mais conhecido, você com certeza já ouviu falar, é da UE. Claro que já ouviu falar da UE, não ouviu? União Europeia. A União Europeia é formada por países da Europa, meu Deus do céu, países da Europa, com aproximadamente 28 países, né, que formam a União Europeia. Ela surgiu ali logo no fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali para a destruição de diversos países que se uniram para se ajudarem. Depois de muito tempo, veio a moeda única, no caso, o euro. Alguns países que faziam parte da União Europeia no ano de 2016 e agora 2017 saíram do grupo. Como é o caso da Grécia, que deu o famoso calote, né? Não pagou a questão financeira ali e saiu do bloco. Aquele problema todo que houve, aquela crise econômica bruta, brava na Grécia. E também tivemos aquele problema, né? Não problema, mas a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. Um outro bloco econômico importante é o Mercosul. O Mercosul é um bloco econômico que foi criado no ano de 1992. Quem faz parte do Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Há pouco tempo, em 2012, a Venezuela entrou no Mercosul e também, além de termos os países, né, que fazem parte do Mercosul, existem países associados ao Mercosul. Qual que é o objetivo, né, deste bloco econômico? É ter uma integração política. Então marquem aí, integração política, integração econômica e integração sociais entre esses países que fazem parte do Mercosul. Uma característica legal do Mercosul importante, você pode definir, quando nós brasileiros vamos para um país do Mercosul, como é no caso da Argentina, nós podemos ir, não precisamos ter passaporte, só com a identidade brasileira a gente pode entrar, é a área de livre comércio decorrente do acordo do Mercosul. O objetivo desse acordo também é fortalecer economicamente esses países, né? Aumentar a qualidade de vida dos seus moradores e auxiliar, né, na vida do cidadão da América do Sul. Um outro acordo econômico importante, do bloco importante, ó, marquei aqui na classificação, não, mas são blocos, né? A NAFTA, tá? Não AFTA, NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio, desculpa, do norte-americano. Ele foi criado em 1994, sua criação em 1994, formado por México, Estados Unidos e Canadá, ou seja, países da América do Norte. O principal objetivo da NAFTA, né, é manter políticas comuns com relação às barreiras alfandegárias, melhorar as leis financeiras e padronizar o acesso aos mercados desses países membros. Então é melhorar essa questão financeira e a questão econômica. Um outro importante é a Comunidade Andina das Nações, ou Pacto Andino. Foi criado em 1969, Pacto Andino, 1969. É formado pela Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, outros países aí da América do Sul, e o foco principal é a integração comercial e acesso ao mercado desses países. E é um bloco parceiro dos Estados Unidos, podem marcar aí como característica. Um outro importante é a APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que foi criada em 93. Então, você viu que na década de 92, 93, 94 foi importante para a formação de blocos econômicos. Então,
APEC. Ela foi formada em 93 na Conferência de Seattle, nos Estados Unidos, e é formado por países da América, da Oceania e da Ásia. Trouxe aqui para vocês uma imagem do Mercosul. Então temos aqui os países, estados que fazem parte: Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai, Venezuela e a Bolívia, que está em processo de adesão do Mercosul, e países que são aliados a esse bloco econômico: Chile, Equador, Colômbia, Guiana, Suriname e Peru. Então praticamente todo o continente sul-americano. Bom, pessoal, o que é essa imagem aqui, esse planeta? Eu trouxe aqui um assunto importante que vai nos auxiliar. É o famoso BRICS. O que seria o famoso BRICS, pessoal? É um conjunto econômico de países que tem países emergentes econômicos, países com grande potencial econômico. Então temos de um lado aqui, no BRICS, Brasil. Do outro lado, Rússia. Temos aqui a África do Sul. África do Sul. Temos aqui a China. E a Índia. Beleza? Então é uma aliança, na verdade são países, né, que são considerados emergentes, esses 5 países BRICS. Pessoal, marquem isso, eu peço por favor, marquem nos seus cadernos, porque é um assunto extremamente importante. Cai em prova, já caiu no Enem, vestibular, ele está caindo, certo? O BRICS, a gente não é considerado um bloco econômico, né? Não há nenhum estatuto ou registro formal. Ele é, podemos dizer assim, que é como se fosse um mecanismo político, né? Que seria uma forma de cooperação mútua entre esses 5 países emergentes. Beleza? Então é um conceito, né, de países emergentes que se auxiliam mutuamente. O BRICS, a criação do BRICS, né, ou o BRICS, trouxe uma certa instabilidade, uma insegurança por parte de países que já são países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, que temeu muito por perder o controle, né, o controle mundial, em decorrente da força que o BRICS pode trazer, pode impor aos Estados Unidos. Claro que ainda não, os Estados Unidos é a potência mundial, mas o BRICS é caracterizado por esses 5 países. Então, o que nós podemos destacar também, que nesse país está a maioria da população mundial, reúne mais ou menos 45% da força de trabalho que existe no planeta todo, e mais ou menos 20% do mercado de consumo, e 20% do produto interno bruto mundial. Então, o PIB mundial, 20% está nos países do BRICS. Beleza, meus amigos? Compreenderam um pouco do que é o BRICS? Vamos então aqui concluir nossa aulinha. Vamos falar um pouquinho de Mercosul também, só para complementar. Então, o Mercosul envolve praticamente todos os países da América do Sul, associado por esses países. Bom, território do Mercosul ele corresponde a 71,8% do território da América do Sul. Possui cerca de 3 vezes a área da União Europeia. Então, o Mercosul em área, né, em quantidade, representa tamanho maior que a União Europeia. População do Mercosul, aproximadamente 275 milhões de habitantes. Mais ou menos aí 70% da população da América do Sul, que vai contar com várias etnias e origens. O Produto Interno Sul do Mercosul, o PIB, representa mais ou menos 3,2 trilhões de dólares.
Se fosse uma economia mundial, né, se fosse uma economia, ela ocuparia a 5ª posição, se fosse considerado um único país. O comércio vem se multiplicando, vem crescendo, então o terceiro setor do Mercosul se destaca, saltando antes de 4,5 bilhões para hoje. Desculpa, antes era 4,5 bilhões no ano de 91, ali no começo de sua formação, e em 2013 chega a 59,4 bilhões. A maioria das exportações no Mercosul tem origem brasileira, cerca de 87%. O potencial agrícola do Mercosul é o maior do mundo, principalmente na produção de trigo, soja, milho, açúcar e arroz. E o Mercosul é o maior exportador líquido de açúcar e de produtos agrícolas. Não todos, mas alguns. É o segundo maior de carne bovina e o 4º maior produtor de vinho mundial. E energia, o Mercosul também é muito importante. Então, grandes hidrelétricas estão presentes ali no mundo. Reservas de petróleo, 19,6% das reservas estão no Mercosul. Gás natural, xisto. Então, possui grandes riquezas. Desculpa, pessoal. Conseguiram compreender um pouco de bloco econômico, a junção de países que buscam um bem maior para a sua vida, para a vivência da sua população. Podemos destacar NAFTA, Mercosul e União Europeia. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Dê um gostei, lembre-se de geografia na cabeça, paz no coração. Um forte abraço e até a próxima!